Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online de 15/7/25 hoje. Vamos meditar em 1 Reis 8:27 e João 4:23 e falar algo muito interessante. Diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam contar, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão dizendo para Deus em oração, né? Mesmo que estamos edificando uma casa, o Senhor não cabe dentro, é enorme, é excelso, é grandioso. Nem os céus dos céus te poderiam conter, né? E João 4:23 diz: mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura atrás que assim o adorem. De verdade, aqui fala sobre a procura constante de Deus, do coração amável de Deus. Deus procura alguém para conviver com Ele. E esse conviver com Ele é dia a dia, cada segundo, estar pensando como Ele pensa, vendo como Ele vê, sentindo como Ele sente, reagindo como Ele reage, e edificando como Ele edifica. Deus está em todos os lugares, como diz aqui, e nenhum lugar o suporta por completo, porque Ele é maior do que todos esses lugares. Então, Ele procura, ao mesmo tempo, um lugarzinho para Ele. O que é isso? Deus procura compartilhar o que Ele sente, o que Ele é. Não é à toa que a nossa característica é a necessidade de relacionamento. A nossa maior ausência é a necessidade de compartilhar, de dividir o que somos, o que estamos pensando, a necessidade de falar o que sentimos e receber, de certa forma, uma compreensão naquilo que vemos, sentimos e reagimos. Por que nós temos esse buraco de necessidade enorme que nunca é preenchido? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou justamente com pontos de coligação. Senão a gente não ia precisar de ninguém, não ia precisar de nada, menos ainda de Deus. Ora, se tudo que eu preciso eu tenho quando eu der um clique, né? Já vem tudo na minha mão, tudo pronto, tudo feito, tudo realizado. Eu vou precisar de alguém para quê? Para nada. Eu preciso falar com outro ser humano, por quê? Não precisa. Ainda mais que os conflitos, né, as contendas, é tão grandiosa nos corações quando eles dão lugar para a destruição. Para que eu vou me dedicar à destruição? Não. E aí o ser humano, ele cada vez mais, se ele acha que ele se cuida e é suficiente, ele vai negando a sua prole, ele vai negando a sua raça, ele vai negando a sua essência, porque ele não precisa de nada e nem de ninguém. E essa necessidade de compartilhar o que se sente, ela continua, por mais que o indivíduo ache que não precise, a falta de corresponder originalmente, naturalmente, trinamente corrói a estrutura do indivíduo. Agora, essa mesma necessidade de compartilhar o que se vê, como se pensa, como se fala, como se reage, como se cuida, é a mesma necessidade de Deus. Não que ele seja carente, não. Mas ele ama quem deixa ele falar o jeito dele. Ele ama quem deixa ele falar a visão dele. Ele ama quem deixa ele falar o gosto dele. Ele ama quem deixa ele falar a reação dele. Ele ama quem deixa ele falar o jeito que ele cuida, o modo dele. Quando nós paramos, né, o que ele busca? Adoradores que adoram em espírito, pessoas que vão se apegar, adorar é se apegar a Deus em essência, espírito em essência. Aqueles que se apegam a Deus em essência a ponto de
começar a ficar ali na presença de Deus, todo dia investindo um pouco e entendendo como Ele vê, entendendo como Ele fala, entendendo como Ele escuta, entendendo como Ele reage, entendendo o que Ele está sentindo naquela hora. E um dos segredos dessa comunhão em espírito é porque cada dia é diferente. Você olha para o céu, cada segundo o desenho é novo. O bom é que o Espírito de Deus está na nossa vida, não é uma coisa que está só escrita há 2000 anos atrás, não. Ele é um Deus que quer compartilhar como Ele vai cuidar dos desafios de hoje, da era de hoje, das criatividades de hoje, dos pensamentos de hoje atuais. Como é a reação de Deus aplicada originalmente, trinamente em toda a essência de espírito, alma e corpo, respeitando Deus Pai, Senhor Jesus Cristo como Filho, o Espírito Santo, como é aplicável o modo de cuidados dele na nossa geração. Então ele procura, né, aquele que gosta de ouvir o que ele sente, o que ele é, como ele reage, e dá lugar para que seja feito como ele sente, como ele reage, como ele é. Deus está querendo alguém que queira compartilhar sentimentos. Agora, se a gente não quer compartilhar sentimentos com Deus, se a gente não quer compartilhar sentimentos conosco mesmo ou com o próximo, se nós cada dia estamos nos fechando, né? Porque não existe um cuidado específico de treinamento de como realmente ter esse contato, aquilo que o ser humano, ele muitas vezes reage com o próximo, é o que ele reage diante de Deus, porque se ele não viu a Deus, ele tem que primeiro saber se ele corresponder com o próximo. João diz, não tem como amar a Deus se eu não amo o próximo, porque o relacionamento vai ensinar como lidar com algo ou alguém na sua frente. A criança vai aprendendo como lidar com as demais coisas conforme o desenvolvimento. Então a gente só ama a Deus quando a gente entende o que é compartilhar sentimentos. Se nós não somos treinados a compartilhar sentimentos, se não temos a prática real trina disso, é difícil ver Deus. É difícil entender que Deus quer compartilhar quem Ele é. Esse é um desafio, né, para a humanidade, não só até hoje, mas principalmente a partir de agora. Porque ela se sente muito cheia de recursos, muito cheia de capacidade, menos ainda querendo compartilhar o ser trino original. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, né? Essa foi então a nossa meditação de Bíblia Online de hoje, o que Deus procura. O Deus que procura nosso ser. Forte abraço e até mais.